Boa tarde, amigos queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para esse encontro fraterno através da nossa Casa Meimei, só que agora de maneira virtual. Vamos pedindo então que a espiritualidade amiga esteja conosco, os nossos amigos, nossos guias, nossos mentores, Meimei, Irmão José, Dr. Eduardo, Dr. Bezerra, enfim, todos aqueles que estão sempre nos auxiliando dentro e fora da nossa casa que nós tanto amamos. Então vamos pedir à espiritualidade amiga que nos envolva nesse momento para que possamos fazer uma prece, rogando ao nosso Pai que permaneça ao nosso lado. Querido Jesus, envolve-nos na Tua luz e no Teu amor, para que possamos assim absorver da melhor maneira possível os ensinamentos que vamos comentar hoje, que possamos colocá-los em prática, dividindo com nossos entes queridos, com todos aqueles que estão à nossa volta, mas que principalmente, Mestre, permaneça em nossos corações, para que assim possamos nos modificar e nos transformar em cristãos como verdadeiramente devemos ser. Que possamos assim, Mestre, contar sempre com Tua presença, o Teu amparo e o Teu apoio. Permanece conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Amigos, hoje nós estamos aqui reunidos para falar de um tema difícil, mas que, enfim, temos que enfrentar, né? Nosso tema de hoje são credores diferentes. Esse tema ele é abordado por Emmanuel no livro Vinha de Luz, né? Não só nesse livro, mas em vários outros, através do nosso querido médium Chico Xavier, nosso irmão. Emmanuel sempre nos mandou, através desse irmão, mensagens de apoio, de carinho, mas sempre nos chamando a atenção daquelas coisas que devemos nos modificar, daquelas coisas que devemos nos atentar. E credores diferentes, ou amar os vossos inimigos, sempre esteve nessa pauta de Emmanuel. Não só uma vez, como às vezes ele faz em outros assuntos, 2 vezes, 3 vezes, mas essa não, Emmanuel, ele é mais incisivo, né? Ele, através de várias mensagens, toca sempre no mesmo assunto, porque ele sabe do valor que tem esse conselho do nosso Mestre Jesus, né? E aí, nessa reflexão que Emmanuel nos fala, ele fala assim, que observamos a advertência de Jesus. É certo que ninguém poderá de imediato fazer as pazes com o inimigo. Jesus sabia disso. Entretanto, ele nos convida a amar nossos inimigos. Quando analisamos todas as possibilidades, entendemos que geralmente somos devedores de muitos benefícios a custas desses que nos perseguem. Então vejam, né? Emmanuel nos diz aqui que parece que não, né? Mas que nós devemos lembrar que esses inimigos, que nós chamamos de inimigos, eles são os nossos instrumentos de redenção, né? Eles são os nossos instrumentos de ajuste na nossa evolução moral, né? Um deles, né? Porque nós temos muito mais coisas para ajustar na nossa evolução moral. Mas esse é um dos que Emmanuel toca mais no assunto. Ele sempre é um assunto recorrente, porque ele percebe a dificuldade que nós temos, né? De nos apaziguar com os nossos inimigos, com esses agentes transformadores que são esses nossos inimigos, né? E aí no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá, né? A nossa mensagem trazida por Jesus: amai os vossos inimigos. E aí Jesus começa esse capítulo dizendo assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo.
Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos, né? Então, nessa observação de Jesus, a gente percebe que para Deus nós não somos diferentes. Talvez eu, você, nós estejamos vivendo um momento agora em que tenhamos um pouco mais de lucidez do que realmente nós somos, do que realmente nós fomos, né? Nós temos um pouquinho mais de entendimento e conseguimos perceber, né, essa diferença. Mas naquela época em que Jesus encarnou aqui no nosso planeta, era comum as pessoas demonstrarem o ódio que sentiam umas pelas outras, né? Era comum dizer friamente pro outro que não se sentia bem, que não gostava dele, que o odiava, né? Com sentimentos muito rudes, muito grosseiros mesmo, né? E às vezes esses sentimentos, eles eram transmitidos de pai para filho. Quando você ia perceber, a família inteira odiava uma determinada família ou um determinado indivíduo. Eram ódios entre famílias, às vezes entre profissões, né? A família de um trabalha com um determinado produto, naquela época era carpinteiro, e o outro cuidava de rebanhos, e eles se odiavam mesmo, se maltratavam, se maldiziam mesmo, era comum. Mas aí vem Jesus dizer, né, que tens ouvido, né, ou seja, está lá no passado, isso está no Velho Testamento, né, é uma passagem do Velho Testamento. Tendes ouvido o que foi dito, quer dizer, está lá, mas eu agora, nesse momento, digo a você, amarás o teu próximo, quer dizer, muda a sua conduta, muda o seu modo de ver, muda a sua reação, né? Amarás o teu próximo e amarás os teus inimigos, perdão, fazei ao bem ao que vos odeia, né? Aqui a gente sabe, Jesus ele estava começando a difundir essa ideia, né? Essa nova ideia, porque era um povo ainda muito brutalizado, um povo muito rude, muito áspero nas suas atitudes, nos seus sentimentos. Então Jesus sabia que tinha ali um longo caminho a se desenvolver. Mas Jesus não só disse, ele exemplificou através dos seus atos, né? Do seu amor, do seu carinho por todos aqueles que passaram, tiveram o convívio com ele, né? Então Jesus ele firma tudo isso através das suas ações, dos seus exemplos, e é nisso que a gente precisa então voltar os nossos olhos, né? Quando ele nos aconselha isso, porque para Deus, como eu disse, todos nós somos iguais, né? Assim como Deus vê em mim as minhas qualidades, ele também vê qualidades no meu inimigo que eu não vejo, porque eu tenho ressalvas, porque eu tenho desconfianças, eu tenho ressentimentos, então eu não consigo enxergar aquilo de bom que talvez esse inimigo também tenha para oferecer. Então ele não é diferente de mim, porque eu sei que eu tenho coisas boas para oferecer, eu sei o quanto eu tenho de bondade e quanto eu ainda tenho para melhorar, o quanto eu ainda preciso burilar, o quanto eu ainda preciso aprender, não é isso? E é isso então que o Espiritismo vem nos trazer, é isso que Emmanuel vem nos alertar, né? É difícil para a gente distribuir esse amor, esse carinho, assim como Jesus está falando ali, dessa maneira, mas a espiritualidade, ela nos dá as ferramentas necessárias, né? Graças a Deus, eles sempre estão nos dando as ferramentas necessárias ao nosso reajuste, seja com quem for, seja conosco mesmo, né? A vida nos dá ferramentas, a vida nos dá momentos, a vida nos dá situações em que temos as condições de modificação, né? Às vezes pelo sofrimento, às vezes pelo amor, mas
mais pelo sofrimento, mais pela dor do que pelo amor. Foi assim que chegamos nas casas espíritas, né? A grande maioria chegou pela dor, pelo sofrimento, né? Às vezes sem direção na vida, sem rumo na vida, e ali se reencontra, se ressignifica, se modifica. E é assim que Emmanuel quer que a gente volte os olhos para esse ensinamento, né? É difícil a gente ter confiança nessas pessoas que nos caluniam, que nos querem o mal, mas Jesus nos diz, a espiritualidade nos diz que isso é um treino, né? Um hábito, né? A gente precisa fazer isso aos poucos, sem nos violar também, né? O simples fato já de não desejar o mal para essa pessoa, ou para esse inimigo, ou para esse transformador, já é uma grande conquista nossa, né? Não compactuar com comentários infelizes que se façam a respeito dessas pessoas, não lhe desejar o mal, né? Às vezes a pessoa não me inspira confiança, mas eu preciso desejar que seja feito o melhor para ela, assim como eu quero que seja feito por nós, né? Isso é uma questão até de energia, né? Se eu sou aqui envolvida de energias, né? Por quem eu amo, pelas pessoas que estão à minha volta, que me desejam bem, né? Automaticamente eu vou ter este bem à minha volta, essa energia boa à minha volta. Automaticamente eu estou dando acesso à espiritualidade para se aproximar de mim e trabalhar em mim, talvez coisas que eu ainda precise trabalhar, ou reforçar essas coisas que eu já venho tentando modificar em mim. Agora, quando eu emano sentimentos ruins, quando eu desejo coisas ruins, automaticamente eu estou vibrando essa energia, direcionando essa energia para esse determinado inimigo ou esse transformador, mas automaticamente isso é uma via de mão dupla, porque eu desejo a ele e isso também fica impregnado em mim, fica impregnado nessa minha energia, né? E aí, como que a espiritualidade vai ter condições de me acessar? Como que a espiritualidade vai trabalhar em mim esses bons sentimentos? Fica impossível, né? Quer dizer, eu atraio aquilo que eu vibro, que eu emano, que eu desejo, né? Então, se eu estou vibrando esses maus sentimentos, automaticamente eu passo a me consorciar com esses maus sentimentos, e aí sim, ao invés de dar vazão à espiritualidade amiga, eu consigo realmente dar vazão aos meus inimigos, sejam encarnados, sejam desencarnados, né? Porque a gente sabe que não tem inimigo ou transformador só encarnado, a gente também tem os desencarnados, né? Cada um vivendo ali no seu momento, vivendo na sua jornada evolutiva, né? Agora vamos também pensar por outro assunto, por outro lado, né? Às vezes esse meu agente transformador, esse meu inimigo, por que ele desconfia de mim, né? Por que ele não me vê com bons olhos? Por que ele sente raiva de mim, né? Às vezes isso é recíproco, não é só eu que sinto raiva dele, às vezes ele também sente raiva de mim. Existe aí uma comunhão de ressentimentos, né? É uma mão é uma via de mão dupla, né? Eu desejo mal e ele também me deseja mal, né? Mas por que será que ele me irrita? Por que será que ele me transforma? Por que será que ele me tira do prumo? Porque talvez ele desperte em mim justamente isso que eu tenho dentro de mim. Ele me causa irritação porque talvez eu tenha essa irritação dentro de mim. Talvez existam coisas dentro de mim que eu preciso me modificar. Talvez exista preconceito, talvez exista ainda mágoa, talvez exista coisas que eu precise me melhorar. E às vezes as pessoas que estão à minha volta, porque me amam, porque me toleram, permitem que eu siga vivendo assim. Esse é meu jeito e eu não vou mudar, né? Mas aí, o
quem está do meu lado, porque minha mãe fala, ah, não, tudo bem, ela é assim, ela tem esses rompantes, mas no fundo ela é boa pessoa, consegue enxergar um lado bom, talvez esse lado bom que eu tenha, né? Mas, por outro lado, esse inimigo não, ele não tem essa paciência, ele não devota carinho nem amor por mim, então ele não está preocupado com o meu sentimento, ele simplesmente emana aquilo e pronto, e acabou. E ele desperta em mim essa ira, essa revolta, esses sentimentos ruins que na verdade eu devo trabalhar, que na verdade eu preciso me modificar. Por isso agente transformador, por isso eu devo me modificar, né? Porque são coisas que não estão bem resolvidas dentro de mim, não é? E o que a espiritualidade nos diz é justamente isso, né? Quando Jesus ele nos convida, né, a amar os nossos inimigos, ele está me indicando um valioso trabalho imunológico, né? Por quê? Um corpo são não pode ter ódio e rancor no coração, né? Um corpo que deseja ser são, que precisa ser saudável, não pode ter rancor e ódio no coração, né? Automaticamente, esses sentimentos, eles vão encontrar substâncias no meu organismo em que, de certa maneira, primeiro vai deteriorando a minha energia espiritual, mas depois ela chega na minha energia física, né? Ela me deteriora também, vamos chamar assim de vírus, de bactérias que há no meu corpo físico, né? Na minha organização, no meu orgânico, em que ela encontra forças e fluidos para que isso depois vire uma determinada doença, né? Então, um corpo são não pode ter raiva no coração, não pode ter rancor, não pode cultivar esses tipos de sentimentos, né? A pessoa, quando ela já tem determinados problemas de saúde e quando ela tem esses rompantes de ódio, de raiva, de rancor, mais e mais ela vai se adoecendo, mais e mais ela vai apagando esse fluido, ela vai apagando essa energia vital que está dentro dela, né? Não só espiritualmente, mas fisicamente também. Ela acaba atraindo, ela vai abrindo brechas, né, para esses ataques, vamos chamar assim, em que se pode ali disseminar uma determinada doença, né? Então a gente precisa resolver essas questões emocionais, né? A gente precisa realmente modificar o nosso modo de ver esse nosso inimigo, modificar o nosso modo de agir, de reagir a esse inimigo, né? Se a gente pensar em todos os livros que nós lemos e histórias que os amigos espirituais nos contam, né, de inimigos ferrenhos de várias e várias reencarnações e que hoje estão trabalhando juntos numa determinada função lá na espiritualidade e que um rende gratidão ao outro por saber que mesmo sofrendo muito ambos, mas que ambos depois trabalharam para romper esse ciclo vicioso, né? Ambos viveram para poder reparar essas situações e aí às vezes depois voltam aqui no plano físico, reencarnam numa mesma família, onde se vivencia de fato o amor, onde se vivencia a paciência, onde se vivencia a construção, onde se vivencia a modificação, a mudança, né? Se ressignifica tudo isso, né? Então Jesus está fazendo para a gente um convite, né, a essa nova mudança, porque os tempos são outros agora, né? Os tempos agora, nós sabemos que nosso mundo está passando por um momento agora já de mudança, o padrão vibratório do nosso planeta agora é outro, né?
E nós temos que entender que as pessoas que vão continuar reencarnando aqui são essas pessoas que estão prontas para viver essas novas experiências. Quer dizer, quem não tem tudo isso resolvido, infelizmente vai ser convidado para viver aí um planeta em que tudo vai recomeçar, tudo vai se reiniciar, né? Então, o quanto nós estamos preocupados com a nossa evolução, né? O quanto nós estamos preocupados com a nossa modificação. Tá aí um convite que Jesus está nos fazendo, né? Não desejar o mal, não compactuar com o mal, tentar verificar nesse inimigo aquilo que ele tem de bom, não só o que ele tem de ruim, isso quando nós temos essa possibilidade, né? E mesmo quando for um inimigo que está desencarnado, às vezes a gente não sente, não sabe exatamente quem é. Mas seja quem for, sempre vibrar, pedir em orações a espiritualidade amiga, um amparo a todos aqueles que se encontram em confusão, atormentados, né? Todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, essas energias, essas orações vão chegar a todos aqueles que precisam, que mereçam, né? Por isso que a gente precisa, não importa saber quem é o nosso inimigo, importa é direcionar as nossas orações para que elas cheguem a quem quer que seja através da espiritualidade. Eles é que sabem, eles é que julgam quem merece e quem não merece, né? Deus é que julga. Quem tem mais experiência que nós é que julga quem merece e quem não merece. A nós cabe apenas pedir o auxílio e o amparo para entender aqueles que estão à nossa volta, né? Para não criar animosidade, né? Tentar fazer um pouco mais da caridade, né? Que é exatamente isso que envolve, né? Ser caridoso, né? Não apenas com coisas, mas com sentimentos. Às vezes aquela criatura ainda não está numa condição de entendimento que você está, mas você, estando nessa condição, já tem possibilidades de devotar a ele um sentimento melhor, né? Um sentimento de carinho. E se você não tem essa condição, peça a Deus que o faça, porque Deus sabe como fazer, né? A espiritualidade sabe como fazer, Jesus sabe o que fazer. O importante é essa sua ação de pedir, é essa sua boa vontade de fazer com que essa criatura também sinta o mesmo bem que você sente, né? Eu acho que tá aí a possibilidade de sentir o bem que você está sentindo e querer isso para ele também. Ele também tem essa possibilidade. Todos nós somos aprendizes, né? Todos nós estamos aqui para aprender um com o outro. Então, que esse inimigo seja o seu agente de transformação, né? Que ele faça você modificar os seus sentimentos em relação a ele, a você mesmo, em relação ao mundo, né? Que ele seja realmente essa luz, né? Que faça brilhar em você, te acorde para as novas situações, né? Vamos acordar, é isso que nós precisamos, né? A gente precisa praticar através desses bons ensinamentos, dessas boas vibrações, praticar, né? Através do evangelho no lar, através das orações que nós fazemos no nosso dia a dia, sei lá, dedicar uma mensagem, um bom fluido, um bom sentimento aos nossos inimigos, pedindo a Deus que também dê condições dele chegar a um bom nível de entendimento, que o coração dele se apazigue, que o coração dele se enterneça, né? É isso que nós precisamos ter
como exercício, né? Começar um pequeno exercício, até que a gente consiga fazer mais coisas, até chegar à convivência às vezes, né? Que às vezes a gente não tem convivência com o inimigo. Você fala, eu perdoo, mas ele lá e eu cá, né? Quer dizer, eu acho que isso tem que fazer mais sentido, né? Eu perdoo de verdade. Às vezes a vida não dá condições da gente conviver com esse inimigo, mas você tem condições de mandar essas boas energias. A espiritualidade já nos ensinou a fazer isso, né? Nós temos essas ferramentas, né? Os espíritos estão nos auxiliando a todo momento, né? Então a gente tem que se fazer valer de todo esse amparo, né? De toda esse suporte que nós temos da espiritualidade, para que a gente esteja sempre no caminho do bem e desejando o bem para todos aqueles que estão à nossa volta, mesmo que seja aquela pessoa mais difícil, que seja esse agente transformador, que eu ainda não consigo amar assim como Jesus nos ama a todos, mas eu quero desejar o bem a ele e peço que Deus faça isso por mim, até que eu consiga fazer isso por mim mesma, né? As condições, tudo isso a espiritualidade nos dá quando ela percebe que existe a iniciativa em nós. Nós precisamos ter a boa vontade, né? Nós precisamos ser esse agente de vontade, de transformação também. Não só esperar isso do outro, nós também precisamos dedicar boa vontade, né? Tem aqui uma passagem que está no livro, aí é do Divaldo, chama Vidas Vazias, é um livro recente, quem quiser ler é esse. E eu estava lendo aqui uma passagem em que a Joana de Ângeles também trata desse assunto sobre os inimigos, e ela fala, né, perfeita que é sempre, né? E tem um pedacinho aqui que eu queria ler para vocês. No mundo injusto de hoje, como o de ontem, ou seja, tanto ontem como hoje, todos os indivíduos defrontam inimigos, obstáculos, dificuldades. Isso é muito natural, ela diz. O importante, porém, é não se constituir adversário, impedimento ou parede que dificulte o acesso adiante. Então, olha esse conselho dela. Por que eu vou prejudicar o meu andamento, a minha evolução espiritual, se eu tenho tudo ao meu alcance para modificar essa situação, né? Então, para que eu vou levantar essa parede? Para que? Não há necessidade, não é verdade? Porque eu vou criar esse impedimento para ter o meu acesso a mais adiante, quer dizer, a minha evolução, né? Aquilo que eu desejo, que eu tanto almejo, né? E que também Jesus almeja, a espiritualidade almeja, todo mundo está a favor, porque eu preciso ficar contra, né? Mesmo Jesus, que era o amor encarnado, defrontou essa onda de problematizados e perseguidores, e sofreu-os com generosa compaixão, e até hoje trabalha em favor da regeneração de todos, né? Olha que lindo. Então, Joana vem aqui nos mostrar que, claro, o homem mais perfeito que já existiu no nosso planeta, até hoje nos ama e luta por nós, né? Mesmo nós sempre retribuindo da maneira errada, como sempre fazemos. Vezes ou outra a gente consegue acertar, mas infelizmente a gente ainda erra muito. Mas Jesus tem esperança, a espiritualidade tem esperança. Todos nós devemos cultivar a esperança. Nós temos condições de nos modificar. Nós temos condições de nos transformar. E por que não também transformar a vida desse nosso inimigo, esse agente transformador, esse amigo que nos ajuda, que nos adverte, que não passa a mão na nossa cabeça, que realmente fala aquilo que precisa falar e que às vezes nos dói muito. Então vamos refletir sobre tudo isso, vamos pensar sobre tudo isso, né? Aos poucos, com carinho,
né? Sem se violar, né? O que a gente não pode é se acomodar. Ah, eu tenho muitas reencarnações, eu resolvo isso na próxima, né? Mas o tempo está aí, o mundo está se modificando. Será que eu desejo permanecer assim por muito tempo? Será que eu já não permaneço assim há tanto tempo que já não está na hora, né, de me movimentar? A vida é movimento, eu preciso continuar em frente, eu preciso aproveitar todas as possibilidades que a vida vem me trazendo, que a vida vem mostrando para mim. Houve um projeto da espiritualidade, houve toda uma combinação para que tudo isso ocorra. Então eu preciso aproveitar o máximo, eu preciso, nós temos já a consciência, nós fazemos parte do movimento espírita, né? Nós temos intenção de nos tornarmos melhores cristãos. Então está na hora de vermos isso com mais cuidado, com mais carinho, né? Está na hora da gente rever tudo isso, a gente deve isso a nós mesmos. Então vamos pensar assim, né? Um compromisso para que a gente veja tudo isso com mais carinho. Amigos, eu agradeço. Com certeza esse assunto tem muito mais coisa para se falar, é muita coisa para se aprender. Isso foi só uma pitadinha para que a gente reflexione por essa semana, né? Sobre tudo isso que nós conversamos, que eu sugeri a vocês, né? Para todos nós vivermos, pensarmos, aproveitar esse momento em que cada um está mais dentro da sua casa, né? Cada um pouco mais introspectivos nós estamos. Então vamos aproveitar esse momento também para esse aprendizado. É para o nosso próprio bem, não é verdade? Então vamos agradecer a espiritualidade amiga por mais esse encontro fraterno. Fechando os nossos olhos, Mestre querido, de amor e bondade. É muito difícil tudo aquilo que temos ainda para aprender, mas sabemos que podemos contar sempre com a sua presença amiga, com o seu amor, com o seu amparo, através dos amigos espirituais, através da nossa família, através dessa vida maravilhosa que nos destes. Então, querido amigo, nos fortaleça, nos conduza pelos caminhos do bem. Ajuda-nos a nos transformar em melhores cristãos, para que um dia também possamos vivenciar ao lado do nosso Pai. Muito obrigada a todos. Graças a Deus. Até mais.